Boa noite, pessoal. Meu nome é Simone Chinor e esse é mais um quadro do Mulheres no Direito Digital nas Novas Tecnologias. Hoje comigo, Stephanie Vogel. E só Boa para relembrar, noite. boa noite, Stephanie. Só para relembrar, né, para quem não conhece o Instituto Empoderar, esse é um instituto de mulheres que foi criado em 2021 com a missão de promover o protagonismo feminino no âmbito institucional corporativo, empoderar de forma individual e coletiva. Só para a gente começar a conversar. E hoje eu tenho algumas notícias, né? Não estão comigo a Dani Goutilho e a Nara Aires Brito, mas nós vamos começar um novo capítulo agora em 2024, né, Stephanie? Verdade, um baita desafio, né? Sim. Pois é. Eu, a Dani e a Nara estamos na presidência e na vice-presidência do Instituto Empoderar, e a partir de agora o comando está com a nossa querida Stephanie, maravilhosa, que dispensa comentários, e eu desejo a ti, Stephanie, todo o sucesso do mundo, e estarei sempre colada, porque esse grupo é muito especial, enfim, estaremos sempre juntas. Agora eu posso dizer, né, já que recebi o bastão, esse é o melhor grupo do Empoderar, né? Que bom que eu estou Eu com sou ele, né? suspeita para falar. Não quero ofender ninguém. Mas é verdade, sim, acho que obrigada aí pelos votos e da mesma forma é recíproco, né? A Simone, a Dani, a Nara seguem aí para um desafio muito maior. Mas, né, como este é o melhor grupo aí, eu vou fazer questão de uma delas nos acompanhar nas próximas edições, né? Nos nossos programas aí. E aí a gente não pode deixar de começar o ano de 2024 seguindo a tradição, né? De a gente trazer uma entrevistada, alguém, uma pessoa que se destaca aí nessa pauta justamente de inteligência artificial, novas tecnologias, proteção de dados pessoais. E a nossa convidada de hoje é um pouquinho disso tudo, né, Simone? Exatamente. Para mim é uma honra trazê-la aqui hoje, né? A Marta, que é uma profissional extremamente competente e uma amiga também. E eu vou ler aqui, né, um pouco do currículo dela, porque ela tem um currículo longo e a gente ficaria num programa aí falando dela. Então, a Marta Medeiros, ela atua hoje como coordenadora geral, né, de proteção de dados pessoais e encarregada do Ministério da Fazenda. Ela é membro suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, da NPD, né, minha colega também aí da CNPD. Possui curso o em proteção de dados, LGPD e GDPR, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fez as certificações CIPM, CDPO pela EAPP, líder implementer de gestão da privacidade da informação e de sistemas de governança e compliance da BNT, entre outras na área de privacidade, gestão de projetos e de mudanças organizacionais. Na atualidade, a Martinha está cursando o MBA em gestão pública na ENAP e conseguiu aí alguns minutos do dia dela para poder conversar um pouquinho com a gente. Bem-vinda, Marta. Muitíssimo obrigada, meninas. Boa noite. É uma grande satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Eu já parabenizo a nova gestão do Empoderar, aí na pessoa da Simone, e também minha grande amiga, Stephanie, que desejo que tenhamos todas muito sucesso neste ano, com muitas ações no âmbito do nosso Instituto. Martinha, obrigada. E para iniciar, né, começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste, as nossas associadas, um pouquinho da tua história. Quem é a Marta Medeiros? Pode contar um pouquinho? Claro. Bom, eu sou servidora pública federal, atuo na área de tecnologia da informação já há algum tempo, no âmbito do Poder Executivo Federal. Atuei também no Tribunal Superior Eleitoral, à frente do Cadastro Nacional de Eleitores, onde tivemos grandes conquistas e longos anos de muito trabalho. Então, quando assumi as atividades no TSE, do Cadastro Nacional de Eleitores, sistemas para o cadastro, nós tivemos uns grandes desafios de centralizar as bases de dados de eleitores no âmbito do TSE, porque até então eram muito centralizadas, e desde este momento,
muito longínquo, inclusive, eu atuo com dados pessoais. Então, trabalhar com dados pessoais sempre foi a minha grande paixão, e depois despertado para a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos titulares. Então, no trabalho do TSE, tivemos grandes avanços, desde, como comentei, bases descentralizadas, com o passar do tempo, centralização e oferecimento de mais serviços aos cartórios eleitorais, facilitando ainda mais os serviços para a sociedade e levando agilidade e integridade aos trabalhos também, aos serviços disponibilizados aos eleitores. Então, nesse longo trabalho que tivemos por lá, com equipes no TSE, foi uma passagem muito interessante, tenho grandes amigos e são grandes profissionais naquele universo do tratamento da garantia da democracia brasileira, por meio do voto informatizado, e que, por grande coincidência ou não, nós tivemos muitas mulheres à frente, por um longo período, muitas mulheres à frente dos principais serviços prestados ali no âmbito do TSE, na área de tecnologia da informação. Então, estamos falando do próprio Cadastro Nacional de Eleitores, uma mulher, do voto informatizado, serviços de voto informatizado, serviços de candidaturas, serviços de bancos de dados, os sistemas corporativos do TSE, toda essa turma era liderada por mulheres. Então, isso para mim é uma grande satisfação, principalmente na área de tecnologia da informação, onde não era tão comum à época. Hoje nós já temos mais servidoras, né, atuando nessa área, mais mulheres atuando em tecnologia da informação, mas isso para a gente era uma grande alegria, ter tantas mulheres no comando de equipes e de serviços na Justiça Eleitoral. Bom, depois da Justiça Eleitoral, eu retornei ao Executivo Federal, onde passei a atuar no Ministério da Economia, e, para minha grande alegria, comecei a estudar a LGPD, e quando me identifiquei muito com todas as questões colocadas pela LGPD, na proteção de dados pessoais, e passei, então, num processo seletivo do Ministério da Economia para encarregado. E logo, então, instituímos o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Ministério da Economia, que eu secretariei também durante 2 anos, e tive também a grande alegria de ser indicada pelo Ministério da Economia para ser membro suplente do CNPD, onde conheci a Stephanie, que até hoje é uma grande amiga. Então, Martinha, só voltando um pouco, porque tua experiência é robusta, e até para contextualizar melhor para quem talvez não conheça, né? Você comentou do CNE, que é uma grande base de dados, e acaba sendo um repositório que serviu para outras também, né? Eu acho que é válido mencionar. E acho que um outro ponto também que é curioso, você comentou rápido, mas você entrou como encarregada por meio de um concurso público. Foi o único concurso público que a gente teve, assim, para encarregado da Esplanada como um todo? Você tem conhecimento de outros mais, assim, que chama atenção, né? Lá atrás isso acontecer. Foi um processo seletivo. O Ministério da Economia fez um processo seletivo, sim, Isso. Né? No finalzinho de 2020, e quando eu vi aquela oportunidade, eu estava na área de tecnologia lá no Ministério da Economia, eu falei assim, nossa, não posso deixar de participar dessa oportunidade, né? Porque realmente, como eu comentei, sempre atuei com dados e dados pessoais. Então, fiquei muito encantada, como falei também, sobre a respeito de toda a questão protetiva da LGPD, não só em relação aos dados, mas principalmente aos titulares. E eu não tenho conhecimento se houve algum outro processo seletivo no âmbito do Executivo Federal para o encargo de encarregado. E sim, você está certo em dizer que o CNE, o Cadastro Nacional de Eleitores, foi referência para grandes bases brasileiras durante muito tempo. O cadastro ajudou a qualificar, contribuiu para a qualificação de muitas outras grandes bases de dados brasileiras, e combinou, inclusive, com sendo a base de referência para a Lei de Identificação Civil, né? A Lei da Identificação Civil Nacional. Então, a base de dados da Identificação Civil Nacional é o cadastro de eleitores do TSE, claro, com as especializações do ramo específico da Identificação Civil Nacional. Então, a base é o Cadastro Nacional de Eleitores. E, claro, isso é um reconhecimento pela robustez, integridade e qualidade dos dados. E um ponto, Marta, que me chamou a atenção,
esse universo do mundo da tecnologia é muito masculino, né? E assim, analisando a tua trajetória, eu queria saber como é que tu te sentiu, né, ao ingressar nesse mundo, exercendo os cargos de chefia que tu exerceu, assim, entrando em toda essa sistemática muito masculina, né, nesse mundo masculino, como é que tu te sentiu, quais foram os teus desafios, porque a gente que é mulher, a gente já tem os nossos próprios desafios nas áreas que não são tão afetas aos homens. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente entender como é que foi essa tua trajetória. Não foi fácil. Em suma, não foi fácil. Você, a todo tempo, ter de demonstrar a qualidade do seu trabalho e uma impossibilidade ímpar de cometer qualquer tipo de erro e ser apontada, e o erro ser apontado pelo fato de você ser uma mulher na TI. Porque você deveria ser uma mulher, como sendo uma mulher, você deveria estar em outra área, na área de humanas, por exemplo, mas nunca na área de exatas. E isso, na verdade, foi uma força motriz, foi um grande impulsionador, porque aquilo que mora dentro, que reside dentro de nós, sempre está tentando demonstrar que não só somos capazes, mas que somos, muitas vezes, o nosso trabalho tem muito mais qualidade do que a sociedade, no geral, espera de uma mulher na tecnologia da informação. Essa dificuldade, ela começou, não, na verdade, no âmbito profissional, desde a época da faculdade, da universidade, então nós já enfrentávamos essa diferença, né, uma turma majoritariamente masculina, mas tinham ali algumas poucas mulheres que representavam bem a nossa categoria. E no âmbito de todo o meu trabalho profissional, sempre foi muito desafiador. Houve época em que eu era a única mulher numa sala de 20, 25 homens, né? Então, isso era realmente muito difícil, porque a mulher pensa diferente, a mulher tem um jeito de agir diferente, e tudo isso tinha de ser contextualizado e adaptado para aquela realidade completamente masculina em que eu vivia. E, claro, sempre pensando na qualidade do produto que deveria ser entregue, porque quem é servidor público tem o prazer de apresentar um serviço de qualidade para a sociedade brasileira. Então, isso foi, na verdade, o que me fez superar todas as dificuldades, mas, de fato, não foi fácil. Legal, Marta, dentro explorando um pouco mais ainda essa temática, você, na tua avaliação, você entende que esse panorama mudou desses anos para cá, desde que você ingressou, e você tem alguma noção de quantas são as mulheres hoje atuando em posições, né, trabalhando diretamente com tecnologia? No âmbito do Executivo Federal, na área de tecnologia da informação, segundo dados disponíveis no painel estatístico de pessoal do governo brasileiro, somos poucas mulheres ainda. Lembrando que nós agora já somos maioria, as mulheres já são maioria em todas as regiões do Brasil. Dados de 2022 do IBGE constatam, então, que a última região que não tinha maioria feminina era a região norte, e hoje todas as regiões têm maioria feminina. Somos 51%, pouco mais de 51% da população brasileira. Isso não é pouco representativo, é muito representativo. E no Executivo Federal nós temos também mulheres na tecnologia da informação, mas, segundo comentei do painel estatístico de pessoal, somos apenas 31,5%, no geral, nos cargos de tecnologia da informação. Agora, em cargos de liderança na área de tecnologia, conseguimos ser ainda menos, infelizmente. Eu imagino. Isso. Inclusive, dados da ministra, que foram apresentados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos no ano passado, denotam que nós já conseguimos alcançar um terço, né? Um terço daquelas posições são capitaneadas no geral, não somente na área de tecnologia e informação, mas um terço da alta administração do Executivo Federal, hoje em dia, já é ocupado por mulheres, o que já representa algum avanço, mas denota que ainda temos muito a conquistar. Com certeza, né? Porque os cargos de alta direção, proporcionalmente, eles não são distribuídos para nós. Exatamente. E olha que somos, no geral,
dos servidores públicos do Executivo Federal, nós já somos 41%. E ainda assim, o índice ele é comparado com 51% da população brasileira feminina, né, totalmente composta por mulheres, somente 41% no Poder Executivo Federal, significa também que nós precisamos alcançar aí essa maioria que nos pertence, que pertence à população feminina. Então, são dados que representam uma realidade, infelizmente, dura para as mulheres, mas que já demonstram que as mulheres estão avançando nos postos que devemos avançar, em razão da qualidade do nosso trabalho, qualidade das nossas entregas e da capacidade que temos de gerir e de liderar. Essa é uma capacidade que me parece ser indiscutível, só precisa agora ser reconhecida por mais líderes na nossa alta administração. Excelente, Martinha. Eu acho que gostei até das reflexões, né, que você trouxe. Acho que é uma realidade que ainda, né, ela é de conhecimento amplo. Acho que hoje temos visto muito mais, né, ouvido falar muito mais sobre isso. Deixou de ser um tabu, né? E a gente sabe que algumas profissões ainda fogem um pouco mais dessa curva, né? Que denotam um pouco mais essa falta de equidade, né? Essas diferenças, seja do ponto de vista salarial, seja mesmo, né, de pessoas ocupando aquelas posições. E certamente aí tem um terreno fértil para as mulheres explorarem, para as mulheres, né, se aproximarem. Uma porque o mercado é grande, né, Marta? Eu acho que tem muito desenvolvimento aí, uma perspectiva muito grande, outra porque é isso, acho que essas informações que você trouxe, esses dados, né, e aí já aproveitando o gancho que a gente estava, né, durante a tua explanação, a tua apresentação aí da sua história, você falou um pouquinho da tua atuação e boa parte dela foi focada na questão de governança de dados. Uhum. O que é, na tua opinião, uma boa governança de dados, Marta? Bom, a governança de dados passa necessariamente pelo estabelecimento de políticas e de diretrizes para que a gestão dos dados no âmbito institucional ela seja mais efetiva, para que nós possamos garantir que os dados sejam de fato utilizados para as finalidades necessárias, para as quais existe o propósito de utilização, e por isso essas políticas elas são tão importantes. Então, em abrangência institucional, de extrema relevância, que as organizações, que os órgãos públicos, iniciativa privada também, tenham essa capacidade de estabelecer qual o rumo a ser percorrido, qual o caminho a ser trilhado, para que os dados sejam geridos no âmbito institucional. E quando nós falamos em governança de dados, nós também não podemos esquecer que há uma governança internacional de dados muito forte também, os fluxos transfronteiriços de dados, e quanto mais se pensa estrategicamente nesta governança, melhor subsidiamos a equipe que vai gerir, que vai manusear, que vai tratar aqueles dados no dia a dia. Então, a governança é, de fato, bastante relevante, e aí vai nos trazer questões de reuso dos dados por outras instituições, para que a sociedade seja beneficiada e que mais serviços sejam colocados à disposição da sociedade com um dado qualificado, né? E todo esse processo de governança de dados pode parecer que ele é exclusivo da área de tecnologia da informação, sobre a qual estamos falando aqui, mas ele passa necessariamente pela gestão de pessoas que vão fazer a governança dos dados, os processos e aí também a tecnologia da informação, ou seja, não estamos falando exclusivamente, na verdade é um tripé, tecnologia, processos e pessoas, não falamos exclusivamente da área de tecnologia da informação para cuidar de toda essa estratégia da governança de dados, de modo a criar esse manuseio consistente, né, e adequado dos dados dentro da organização. Interessantíssimo. E eu acho que, assim, tem muita aderência à questão da governança de dados com o nosso perfil feminino. E eu acho que desenvolve muito mais, a gente é a mais adequada para fazer esse trabalho, porque tem todo um envolvimento de outras questões em relação a isso. E também, assim, puxando um gancho, Marta, a gente sabe que, considerando toda a tua experiência, né, e as nossas dúvidas, a gente sabe que para desenvolver efetivamente um bom serviço governamental, a gente precisa, para além da governança, de uma infraestrutura pública digital. Uhum.
a gente se ressente, assim, a gente não tem ideia de como isso funciona. Eu queria que tu explicasse para a gente como que isso funciona, de acordo com a tua experiência, né? Porque, para mim, é algo fundamental para a gente desenvolver as políticas e conseguir implementar as melhorias necessárias para essa boa governança de dados. Boa pergunta, Simone. Eu tenho certeza que é a dúvida. Vamos aproveitar a especialista, né, para fazer essas perguntas. Tenho certeza que é a dúvida de muitas associadas nossas e pessoas curiosas aí da matéria. A infraestrutura digital pública, ela impacta de forma muito positiva a sociedade, porque é se pensar no trato do dado, no manuseio do dado, de uma forma em que há uma conjunção de vários atores trabalhando, não somente, embora tenha a informação que é a infraestrutura digital pública, não é somente o setor público que viabiliza essas, como se fossem grandes rodovias pelas quais iremos transitar os dados, mas, na verdade, a participação da sociedade civil, da academia, do setor público e privado, e para, de forma estratégica e de forma conjunta entre esses diversos atores, traçarem a estratégia de como vai ser o trânsito dos dados por essa infraestrutura. Ela tem muito foco em protocolos abertos, em padrões abertos, em plataformas abertas, e viabiliza, então, a aceleração da oferta dos serviços públicos que são baseados nesses dados que transitam, então, por essa infraestrutura. Ou seja, pavimentamos aquela rodovia virtual, aquela rodovia digital, para que os dados que por ali trafegam, que por ali transitam, eles possam viabilizar o reuso, o compartilhamento entre diversas organizações, para que possamos, então, ter a aceleração da transformação digital e também da disponibilização de novos serviços públicos digitalizados para a sociedade brasileira. É muito interessante porque, por exemplo, o Pix, ele todo é baseado numa infraestrutura digital pública, e é um serviço que viabilizou a inclusão de milhões de brasileiros. Então, milhões de brasileiros que eram desbancarizados, inclusive, com essa infraestrutura digital pública que foi tornada viável por meio do Pix, nós passamos, então, a incluir milhões de brasileiros neste processo de pagamentos, desses meios de pagamentos. Então, é sempre pensar na infraestrutura digital pública como uma rodovia onde esses dados serão trafegados. E quais são os atores, quem são os atores que participam deste processo de construção dessa rodovia, para que todos que fazem uso daqueles dados possam, então, ter esses dados qualificados, de forma íntegra, robusta, e nos tempos que são necessários para a prestação de serviço de cada um daqueles serviços. Embora tenha, como falei, esse nome público, não significa necessariamente que apenas o poder público, apenas o Estado faz uso dessa infraestrutura. Ela, na verdade, ela pode ser viabilizada para toda a sociedade, inclusive preconizando, por exemplo, por um serviço que é da identificação digital, ou seja, todos os brasileiros identificados digitalmente já viabilizam uma infraestrutura digital pública na prestação de serviços mais efetivos para a sociedade, para o cidadão. Bem interessante, Marta. E justamente dentro, né, dessa infraestrutura, dessa grande rodovia, né, a gente tem aí circulando uma série de informações, dentre elas, né, e eu não posso deixar de falar, puxar essa brasa, dados pessoais, né, Marta? Exatamente. E aí, assim, eu queria até aproveitar o ensejo, como você tem essa experiência, esse pé, né, na TI, ao mesmo tempo também na privacidade. A gente teve essa semana, né, a comemoração, a data alusiva, né, ao Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, né, foi no dia 28. E aí teve aí alguns eventos, foram organizados na sequência, né, ressaltando essa data. O que você acha a respeito disso? O que você vê, né, dentro dessa tua experiência, dessa tua vivência prática, né, nesses dois campos aí que não são dissociados, pelo contrário, né, eu vejo que você está atuando, inclusive, conjuntamente com os dois chapeuzinhos ali.
O que que você enxerga, assim, talvez aí estamos no caminho certo, né, enquanto país aí, né, com uma lei geral de proteção de dados pessoais aí relativamente recente, o que que você acha? Sim, a questão do Dia Internacional da Proteção de Dados é sempre uma ótima oportunidade para que falemos sobre o tema, para que falemos sobre a proteção de dados pessoais, sobre o respeito à privacidade, sobre a transparência necessária no tratamento do dado pessoal, sobre a autodeterminação informativa por parte do titular, e é sempre muito emocionante ver o Cristo Redentor iluminado em alusão a essa data tão relevante. Nós estamos falando de uma data que é comemorada há 43 anos, na verdade, desde 1981, quando surgiu o primeiro Tratado Internacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi pelo Conselho da Europa, na Convenção para a Proteção de Indivíduos, né, com relação ao processamento automático de dados pessoais. Então, é uma data extremamente marcante, e eu fico sempre muito emocionada, porque é sempre uma oportunidade, como falei, de trazermos o tema à tona. E nós temos uma lei, embora já com 5 anos de sanção e um pouco mais de 3 anos de vigência, uma lei ainda que carece ainda de uma série de conformidades por parte das instituições privadas e também pelas organizações públicas, pelos órgãos públicos, mas eu acredito que nós estamos no caminho, porque eu vejo o despertar para o tema de privacidade acontecendo já dentro da sociedade. Então, ainda que seja por meio de fatos negativos, como os grandes vazamentos de dados pessoais, recentemente aí tivemos mais uma situação de incidentes, denotando que possivelmente mais de 24 bilhões de dados foram aí, supostamente encontrados por uma organização na área de segurança da informação, onde supostamente constam aí a compilação de links de vazamentos anteriores. Então, essas questões, embora sejam negativas, elas vão alertando a população sobre a necessidade da própria proteção do dado pessoal. Tanto que eu sempre digo que o titular, ele estando de posse, compreendendo a capacidade de proteger os seus próprios dados, levando isso para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos, nós temos mais chances de ver a sociedade criando a cultura da proteção de dados, porque necessariamente a gente passa por uma criação, por uma formação de cultura, o que é sempre muito difícil, principalmente num país latino-americano, e nós com essa característica de que a exposição pessoal é muito comum na nossa sociedade, na sociedade brasileira. E isso acaba por expor dados pessoais, e esses dados pessoais expostos, eles são sempre sujeitos a serem utilizados de forma contrária àquela em que o titular fez a exposição. E aí, isso a gente sempre vai ter muitos problemas relacionados a essa grande exposição, mas acredito que a cultura sendo formada nos auxilia neste processo específico de garantir uma maior proteção, começando pelo próprio titular. É claro que as organizações públicas, os órgãos públicos não têm poupado esforços para garantir a conformidade à lei, e aí nós não estamos falando só de conformidade pela conformidade, mas também criar um ecossistema ético de tratamento do dado pessoal, onde o respeito ao titular ele esteja sempre em primeiro lugar, e também nos princípios da LGPD. É claro que nós temos aí ainda muitas medidas protetivas a serem apresentadas e utilizadas pelos próprios titulares, como o uso de senhas fortes, né, o uso de múltiplos fatores de autenticação também, a criação de senhas longas, né, que é sempre mais recomendado, eventualmente até a utilização de um cofre de senhas, né, o uso de senhas diferentes entre os diversos aplicativos, porque às vezes é comum o nosso cidadão utilizar a mesma senha para acessar o aplicativo do banco, para acessar um outro serviço disponibilizado pela sociedade, pelo governo, ou um outro serviço particular. Por favor, não faça isso, Simone, a gente vai ter que editar esse programa. Então, é sempre muito recomendado que seja o uso de senhas diferentes, porque o vazamento de uma senha pode viabilizar que, se você usa a mesma senha em serviços diferenciados,
que aí os invasores têm a possibilidade de acessar a sua conta, se você utilizar mesmo assim. Então, são medidas protetivas que nós já podemos adotar, nós como cidadãos, como usuários de serviços públicos e privados, já podemos adotar para tentar minimizar o impacto dessa grande exposição que temos e, eventualmente, essas vulnerabilidades serem utilizadas por hackers para, então, terem acesso a nossas contas privadas. Nós realmente enfrentamos sérias dificuldades em um mundo completamente conectado, interconectado, inclusive, e realmente as medidas protetivas, elas devem ser aplicadas não somente pelas instituições, pelos órgãos públicos, mas também por cada um de nós, cidadãos brasileiros. É algo cultural, né, Marta? Exatamente. Nós vimos aí recentemente, aqui em Brasília, inclusive, um suposto monitoramento de motoristas por câmeras que foram instaladas pela iniciativa privada, por uma determinada empresa, para viabilizar, então, o acompanhamento do comportamento de motoristas que trafegavam por determinadas vias e com a venda dessas informações em redes sociais. Então, nós temos de estar muito atentos, é um processo contínuo de vigilância, em que é um estado permanente de completa observação que nós vivenciamos, e daí nós temos mesmo que, como cidadãos, tomarmos as nossas medidas, né? Então, tentar compreender até onde vai aquela invasão da nossa privacidade, para justamente tentarmos colocar ali as nossas medidas também protetivas, ou seja, nós mesmos tentarmos nos proteger, a nós e aos nossos familiares. Isso é bem interessante, Marta, que você trouxe. E é engraçado ver que quase sempre todos esses casos que a gente tem, todos esses episódios, né, de tratamento de dados, em que envolve até mesmo uma discussão não só do ponto de vista legal, mas até mesmo ético, que, em geral, aquele prestador de serviços, né, aquela empresa, ou enfim, ela busca se amparar, né, nessa captação das imagens, sempre com viés, alguma justificativa, que dê a entender, seja, né, buscando ali uma aproximação com o interesse público, no sentido, olha, é para conferir maior segurança. Então, a gente, por vezes, precisa ficar atento, né, porque apesar de parecer justificável a situação, né, a nossa imagem é um dado pessoal, né, e as pessoas precisam se dar conta disso. Então, não é todo e qualquer tipo de tratamento que isso pode acontecer. Aliás, são poucas as hipóteses, né, existem hipóteses legais, né, para tratamento de dados pessoais, são 10 que a nossa LGPD traz. Então, o que for fora disso, não tem margem para criatividade, né. E é interessante tudo isso que você trouxe, acho que, e tudo isso resvala justamente nessa ideia de cultura, e é difícil, realmente é algo que demanda tempo. E é sempre um trade-off entre a segurança, né, a suposta segurança que está sendo ofertada, a nossa própria segurança, a segurança de um estabelecimento, de um prédio, e a invasão da nossa privacidade. Então, temos que sempre ficar atentos e verificar até onde esse trade-off ele não poderia ser superado pela privacidade em detrimento à segurança. Ainda ontem, eu adentrava um prédio particular para fazer um exame e a condição era de que eu fizesse o meu reconhecimento facial. E, claro, nessa situação, eu argumentei um pouco com o recepcionista, né, e falou assim, a lei não me obriga a fornecer mais informações sobre a minha pessoa para adentrar esse prédio. E ali, num bom diálogo, entendemos que, tudo bem, eu poderia adentrar o prédio, porque, afinal, tinha lá o meu registro, tinha o meu cadastro, né, eles conseguiam me identificar de outra maneira que não fosse por meio do meu reconhecimento facial. E aquela premissa, né, é sempre utilizar o meio menos invasivo, o tratamento menos invasivo particular, para que você possa alcançar a finalidade. Excelente. Excelente, né, Simone? Acho que temos um ótimo programa para todas aí, todos os interessados, aqueles que já trabalham na área, aqueles que, de repente, estão estudando essa hipótese. Acho que é interessante, é rico, né, Marta?
E acho que é legal ouvir uma pessoa que é da área de tecnologia, né, ter essa bagagem em proteção de dados pessoais. Isso é muito bom, isso enriquece muito todos os debates. Com certeza, acho que a conjuntura toda, né, aliada, a tecnologia aliada aos conhecimentos de LGPD nos dá um panorama diferenciado. Assim, destacando o que tu falou, Marta, que a gente tem que colocar os nossos limites, né, em relação ao uso dos nossos dados. Então, assim, foi assim, excepcional essa tua fala, e aprendi demais com tudo que tu disse hoje. Foram dicas maravilhosas, e parabéns pelo trabalho, por ser mulher, né, por estar nessa batalha diária, né, de exercer cargos numa área tão masculina, e enfrentar teto de vidro, escada rolante, o que vier pela frente, sempre com um sorriso no rosto. Parabéns. Muitíssimo obrigada. Agradeço por demais a oportunidade de estar aqui entre duas amigas, não só colegas do Instituto Empoderar, mas são duas amigas, e temos aí uma longa jornada pela frente, e isso me traz muita alegria, e não obstante tudo que já vivenciamos, tudo que já experimentamos e conseguimos apresentar para a sociedade brasileira. Eu sou servidora pública nata, o meu trabalho é em prol da sociedade brasileira, sempre vai ser em prol da sociedade brasileira, e eu tento me capacitar diariamente, não só por meio de aquisição de conhecimentos, mas de questões de ordem prática, para tentar oferecer esse melhor serviço para a sociedade brasileira. Marta, parabéns pela tua jornada. Obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouquinho dela. Obrigada pelos conhecimentos também compartilhados, são sempre muito bem-vindos. E parabéns, continue sendo essa representatividade feminina ali nessa tarefa, né, de PO, encarregada de proteção de dados, numa pasta que é tão importante aí na Esplanada, tá? Que você tenha muito êxito aí na tua jornada. Muitíssimo obrigada, meninas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, pessoal. Nos siga nas redes, @Empoderar Instituto. Estamos no Instagram, no YouTube. Nos assista, vale a pena. Um beijo. A Simone está tímida, mas eu vou comentar. A gente está com eventos, para acompanhar mesmo as redes, não só para ver as nossas atualizações, né, Simone? Mas Isso. é porque o Empoderar, nessa nova gestão, tem feito ações, encontros voltados não só para as associadas, mas para as mulheres que queiram conhecer, né? Assim, algo muito bacana no nosso instituto é o networking, né? E esses encontros que a gente promove são encontros muito leves, muito bacanas para se trocar ideias, conhecer pessoas como a Marta, né, que vai com certeza estar com a gente aí nos próximos. Então é isso, acho que é válido ficar acompanhando para não perder, né, as oportunidades que vão surgir por aí. Isso Vem mesmo. muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa. Um abraço a todos. Joia. Um abraço a todos, obrigada aí por todos, um beijão para vocês. Um abraço, pessoal, muitíssimo obrigada por estarem conosco.